Oi, gente. Hoje, na aula de álgebra, nós vamos aprender sobre produtos notáveis. Bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre fatoração. Eu já falei numa aula de teoria dos números sobre o teorema fundamental da aritmética, que diz que todo número pode ser escrito de forma única como um produto de números primos, né? Então, fatorar números é nada mais do que escrever um número como produto de números menores que ele. E os primos são exatamente os números que não dão para simplificar, que não dão para fatorar de forma que não dão para fatorar de forma mais simples do que simplesmente eles vezes o 1. Bom, então, para dar um exemplo, eu peguei aqui o número 63 e escrevi ele como 3 vezes 21. Essa é uma fatoração dele. Só que não é a fatoração por primos, porque o 21 ainda pode ser simplificado como 3 vezes 7. E a forma totalmente fatorada, que não dá para simplificar mais que isso, é escrever 63 como 3 ao quadrado vezes 7. Sendo que o 3 e o 7 são números primos, são os pedaços fundamentais. Da mesma forma, a gente pode pensar em fatorar polinômios, no sentido de escrever eles como produtos de polinômios de grau menor. E então, por exemplo, se eu pegar o polinômio 2x ao quadrado, ele pode ser escrito como 2 vezes x ao quadrado. Mas, ou 2 vezes x, que na verdade é o caso, né? Mas o 2, ele não faz muita diferença, porque ele é só um número real que está multiplicando. Então, não vamos focar nesse termo aqui. Vamos focar no resto. Bom, então, por exemplo, o polinômio x ao cubo menos 3x menos 2. Ele pode ser escrito como x mais 1 vezes x ao quadrado menos x menos 2. Só que isso dá para simplificar como x mais 1 vezes x menos 2. E a forma máxima de simplificação é x mais 1 ao quadrado vezes x menos 2. Repara que fatorar polinômios é bem parecido com fatorar números. Só que em vez de pegar números menores, a gente pega polinômios de graus menores. E nesse sentido, não faz diferença se a gente botasse, por exemplo, isso como 2 vezes 1 meio de x mais 1 ao quadrado vezes x menos 2. Não faz diferença. Vai dar igual a isso? Vai dar. 1 meio é menor do que 1? Só que isso não faz diferença. Simplesmente não faz. Você conseguiu um termo a mais multiplicando, mas não é isso importante. Da mesma forma, a gente pode pegar polinômios de mais de uma variável. Por exemplo, se eu pegar em x e y, eu posso escrever x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado como sendo x mais y ao quadrado. E isso é o máximo de simplificação possível. Bom, então vamos para umas regrinhas. Os termos de grau zero não importam, como eu falei. Os termos de grau zero são exatamente as constantes. Aqui ou aqui. E eles são irredutíveis, porque eles têm grau zero e eles não podem ser escritos como produto de dois caras de grau menor que eles. E os termos de grau 1 são irredutíveis. Por quê? Eles também não podem ser escritos como produto de caras de grau menor. Porque se eu multiplicar dois caras de grau zero, eles vão continuar tendo grau zero. Então, os termos de grau 1 não podem ser escritos como multiplicação de termos de grau menor, e então eles são irredutíveis por natureza. Não dá para simplificar. Agora, todos os irredutíveis são dessa forma? Não. Depende do que eu estiver considerando. Se eu estiver considerando polinômios sobre os reais, então não. Porque, por exemplo, x ao quadrado mais 1. Se você tentar escrever eles como, sei lá, x mais um certo a vezes x mais um certo b, o que a gente vai chegar? Isso daqui vai ficar x ao quadrado mais a mais bx mais ab. E a gente quer comparar os coeficientes, né? Então, x ao quadrado, ok. Daqui a gente conclui que a mais b é igual a zero. Porque aqui não tem termo de x.
E como aqui o termo sem o x é 1 e aqui é AB, a gente conclui que A vezes B igual a 1. Vamos tentar resolver isso. A mais B igual a 0. Isso implica que B é igual a menos A. E substituindo aqui, a gente conclui que A vezes menos A dá 1. Ou seja, que menos A ao quadrado dá 1. Ou seja, que A ao quadrado é menos 1. Bem, a gente sabe que nos números reais não tem nenhum número que ao quadrado dá menos 1. Então, se a gente pegar os polinômios com coeficientes reais, ou seja, o A e o B como sendo reais, a gente vai ver que não tem solução para isso. Então, esse polinômio de grau 2 é irredutível. Não dá para escrever ele de forma mais simples que isso. Só que se a gente pegar em relação aos complexos, para quem não sabe o que é número complexo não vai entender o que eu estou falando, mas eu posso fazer uma aula sobre eles depois. Os números complexos, isso daqui tem solução sim. E é o i e o menos i, ou raiz de menos 1. E, então a gente vê que a gente pode fatorar esse polinômio x ao quadrado mais 1 como sendo x mais i vezes x menos i. E isso são irredutíveis. Mas isso daqui não é. De fato, tem um teorema muito importante na matemática, que é o teorema fundamental da álgebra, que afirma que todo polinômio tem alguma raiz complexa. Todo polinômio com coeficientes complexos tem uma raiz complexa. Então, por exemplo, se eu pegar um polinômio AN, xan mais A1x mais A0 qualquer, de grau maior do que 0, ou seja, grau pelo menos 1, isso é importante, então ele vai ter pelo menos uma raiz. E isso vai implicar que ele possa ser escrito como o AN, que é o coeficiente líder, vezes um produto de n fatores, um produto de n fatores lineares, ou seja, só de grau 1. Isso mostra o quê? Que só que essa vai ser a forma, digamos assim, irredutível de fatoração desse polinômio. E isso daqui não vai ser irredutível a menos que seja de grau 1. Porque senão a gente vai ter pelo menos dois carinhas diferentes aqui. E então isso mostra que, pelo teorema fundamental da álgebra, que é inclusive bem difícil de provar, mas todo polinômio pode ser fatorado em termos de fatores de primeiro grau. De forma que só esses aqui, de primeiro grau, é que vão ser os irredutíveis nos complexos. Então, repara que é muito importante saber onde que a gente está pegando os polinômios. Se é com coeficientes inteiros, se é com coeficientes reais, se é com coeficientes complexos. Isso vai mudar o fato disso ter uma fatoração ou não. Para tratar da fatoração de polinômios de uma só variável, digamos x, a gente vai observar o seguinte fato. Se p de x é um polinômio, então o número r é uma raiz do polinômio p de x, o que significa que p de r é igual a zero. Ou seja, se você substituir x por r, a expressão lá vai dar zero. Isso acontece se somente se o polinômio x menos r divide, isso daqui significa divide, o polinômio p de x. Então, o que quer dizer isso? Que existe um g de x, tal que p de x é igual a um x menos r vezes o g de x. E isso daqui, se isso daqui tiver um grau n, como isso daqui tem grau 1, isso daqui vai ter que ter grau n menos 1. Certo? Então a gente achou uma fatoração do p de x. Bom, então como é que a gente prova isso? Vamos primeiro supor
que o x menos r divide p de x, ok? Então p de x é, que nem eu falei, da forma x menos r vezes g de x. Substituindo r, a gente vai achar que p de r é igual a r menos r vezes g de x. Só que r menos r é zero. Então isso daqui vai ser zero. Ou seja, o r é uma raiz do p se o x menos r dividir o p de x. Agora a outra parte. Que, vamos lá. Vamos supor que r é uma raiz do p de x. Ou seja, p de r igual a zero. Beleza? A gente vai dividir o polinômio p de x com o resto pelo polinômio x menos r. Vai ficar um polinômio f de x vezes x menos r mais um u de x. Isso é a divisão de polinômios. A gente escolheu o f e o u, que a gente sabe que existe, de forma que o grau de u seja menor do que grau de x menos r. Porque a gente dividiu por x menos r. Só que o grau de x menos r é 1. Então, a gente quer que o grau de u seja menor que o grau de 1. O que isso significa? Significa que o u vai ser um polinômio constante. Ou seja, vai ser igual a um certo real mesmo. P de x é igual a f de x vezes x menos r mais um certo u. Onde u é um número fixo, que a gente ainda não sabe qual é. Mas a gente sabe que p de r é igual a zero. Então, jogando r, a gente acha que p de r é f de r vezes r menos r mais u. Só que o p de r é zero. O r menos r é zero. Então isso aqui fica zero. Então zero é igual a u. Então o resto é zero. O que significa, se a gente ver lá em cima, significa justamente que p de x é igual a um certo f de x vezes x menos r. Que é exatamente a definição de x menos r dividir o p. O p de x. Então a gente provou esse fato. Se a gente quiser achar uma fatoração com um termo de primeiro grau de um polinômio de uma variável, é só a gente procurar por raízes dele. As raízes vão ser justamente os caras que vão dividir nessa forma linear aqui. E justamente o que eu tinha falado do teorema fundamental da álgebra, que todo polinômio tem uma raiz real, é porque essa raiz vai dividir esse polinômio, esse x menos r vai dividir esse polinômio, e daí a gente consegue uma expressão desse tipo. Agora que a gente viu a relação muito próxima entre fatorar um polinômio e achar as raízes dele, vamos procurar por raízes dele. Para isso a gente tem o teorema das raízes racionais, que diz que se um polinômio p de x, a n mais a1x mais a0, tem raízes racionais, digamos p sobre q, onde elas estão na forma irredutível, ou seja, o MDC do p e q é 1, e o p e o q são inteiros, né? Então, a gente sabe que o p vai ter que dividir o a0, e o q vai ter que dividir o a n. Como é que a gente acha isso? Então, vamos simplesmente... Tá, a letra tá meio ruim, né? Vamos chamar isso daqui de f de x. Porque não vou misturar um p de polinômio com p de um número. Então, vamos lá. Vamos chamar f de x. É isso daqui. Então, vamos ver quanto é que é o f do p sobre q. O f do p sobre o q vai ser a n p sobre q a n mais a n menos 1 p sobre q a n menos 1 mais etc a1 vezes p sobre q mais a 0.
E a gente quer que isso seja zero, né? Porque a gente está supondo que o P sobre Q seja uma raiz. Bom, vamos multiplicar tudo por QAN. Então a gente vai achar que PAN vezes AN mais PAN menos 1 Q vezes AN menos 1 mais até a gente chegar em P vezes QAN menos 1 a 1 mais QAN a 0 igual a 0. E agora a gente vai usar que o P e o Q são primos entre si. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que o P ele vai dividir todos esses caras aqui, né? Porque aqui tem P, aqui tem P, aqui tem P. Só que o P também divide o 0. Então, significa que o P vai ter que dividir esse carinha aqui. Então, vamos lá. P divide QAN vezes a 0. Só que o P e o Q são primos entre si. Então, ele não vai dividir o Q nem nenhuma potência dele. Isso implica, então, que o P tem que dividir o a 0. A mesma coisa com o Q. O Q divide todos esses caras aqui. Menos o PAN a N. Então a gente sabe que o Q vai ter que dividir o PAN a N. Mas a gente sabe que o P e o Q são primos entre si. Então isso implica que o Q vai ter que dividir o AN. Então a gente chegou nisso, né? Se ele tem raiz P sobre Q, racional, então o P divide o a 0 e o Q divide o AN. Como aplicação do teorema das raízes racionais, vamos provar que esse polinômio, x ao cubo menos 2x menos 2, é irredutível sobre Q. Por irredutível sobre Q, como eu falei, irredutibilidade depende se eu estou considerando os reais, os inteiros, os complexos, etc. Nesse caso, dizer que ele é irredutível sobre Q quer dizer que ele não tem uma fatoração em que os dois caras têm graus menores do que ele e estão com os coeficientes em Q. Então, qual é um jeito fácil de provar sem ter que abrir? Porque senão eu teria que fazer alguma coisa do tipo x ao cubo menos 2x menos 2 igual a um certo ax ao quadrado mais bx mais c vezes alguma coisa e provar que não tem solução. Bom, um jeito fácil é observar que ele tem grau 3. O jeito de obter grau 3 a partir de caras de grau menor é um só. 1 mais 2. Ou 2 mais 1, que dá na mesma. O que significa que, se ele não for irredutível, um dos fatores dele vai ter que ter grau 1 e o outro vai ter que ter grau 2. Mas se um dos fatores tiver grau 1, ele vai ser da forma x menos um certo r. Só que, pelo que a gente viu, isso daqui significa que o r seria uma raiz desse polinômio. Então o que a gente quer ver é que ele não pode ter raízes racionais. Como é que a gente faz isso? Vamos ver. Se ele tiver uma raiz racional, pelo que a gente viu, ela vai ter que ser da forma P sobre Q, com o P dividindo o menos 2 e o Q dividindo o 1, certo? Então, quais são as possibilidades? O P pode ser menos 2, menos 1, 1 ou 2. E o Q só pode ser menos 1 ou 1. Isso nos dá algumas possibilidades para o P sobre Q. Ele pode ser ou o 2, ou o 1, ou o menos 2, ou menos 1. Observe que, apesar de a gente ter 8 possibilidades para o P sobre Q aqui, algumas delas vão ser iguais, né? Porque se eu pegar, por exemplo, menos 2 sobre menos 1, é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então é só ver se o sinal de P e Q são iguais ou diferentes. A gente vai ter essas 4 possibilidades. A gente quer provar que nenhum desses caras é raiz desse polinômio. Então é só a gente verificar, né? Se o 2 fosse raiz, a gente teria que 2 ao cubo, menos 2 vezes 2, menos 2 teria que dar 0. Só que isso daqui dá 8, menos 4, menos 2 que dá 2. Se o 1 fosse raiz, 1 ao cubo, menos 2 vezes 1,
menos 2. Que é 1 menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. O menos 2. Se menos 2 fosse raiz, a gente teria isso igual a zero, né? Só que isso daqui é menos 8, mais 4 fica menos 4, menos 2 fica menos 6. E finalmente o menos 1. Menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1, menos 2. Isso daqui dá menos 1, mais 2 dá 1, menos 2 dá menos 1. Então nenhum desses caras é raiz. Mas se ele tivesse uma raiz racional, teria que ser dessa forma. E então a gente mostra que, na verdade, ele não tem raízes racionais. Ou seja, ele não pode ter um fator desse tipo, de grau 1. Então os fatores dele teriam que ser de grau 2 para cima. O que não é possível, porque como a gente viu, ele precisa ter pelo menos um fator de grau 1. Então ele é irredutível sobre Q. Finalmente vamos para os produtos notáveis, que era o principal objetivo dessa aula. Então o que é um produto notável? É uma expressão que você consegue escrever de uma outra forma, como um produto, ou seja, na verdade é uma fatoração. Aqui a gente tem alguns exemplos, aqui, expressões com quadrados. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso é a mesma coisa que a mais b ao quadrado. E a menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Além disso, a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Essa parte não tem muito segredo. É fazer a conta, ver que dá certo. E o mais importante é saber usar isso nas diversas situações que elas aparecem. É saber identificar uma coisa, por exemplo, dessa forma e escrever ela desse jeito. É importante você saber de cara, por exemplo, que se você tiver alguma coisa do tipo 11 ao quadrado menos 3 ao quadrado, você pode escrever isso como 11 menos 3 vezes 11 mais 3. E daí você consegue fatorar isso, por exemplo, como 8 vezes 14. De cara. É importante saber de cara esse tipo de coisa. Também é importante saber ir daqui para cá ou daqui para cá, por exemplo. Às vezes você está fazendo uma conta, aparece o quadrado de alguma coisa que é a soma ou subtração de outras, ou aparece alguma coisa desse tipo, e você, de cara, sabe que isso daqui é igual a isso. Então, para facilitar a conta, você passa daqui para cá. Você vai direto, sem pensar, sem ter que fazer a mais b vezes a mais b, que é a vezes a ao quadrado, mais ab, mais ba, que é a mesma coisa que a b, mais b ao quadrado, e chegar em a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Inclusive, esse é o jeito, né, de chegar nessas fórmulas, abrindo isso para chegar nisso, isso para chegar nisso, isso para chegar nisso. Só que é importante você saber de cabeça, vai facilitar muito a conta. E também para a volta, às vezes é importante você saber fatorar. Bom, agora com cubos, a gente também tem algumas identidades. A soma de dois cubos pode ser escrita dessa forma. Subtração de dois cubos pode ser escrita dessa forma. Agora, a soma de dois números ao cubo, a gente pode abrir dessa forma. A subtração de dois números ao cubo a gente pode abrir dessa forma. Na verdade, essa forma são casos particulares do binômio de Newton, né? Eu posso até escrever embaixo. Mas que é outra identidade importante, inclusive uma prova dela é por indução. Outra prova é olhando combinatoriamente. E vamos para umas outras identidades, né? A gente pode escrever A menos 1 vezes B menos 1 como dessa forma e A mais 1 vezes B mais 1 dessas formas. É importante, às vezes não aparecem umas fórmulas bonitinhas assim. Por exemplo, pode aparecer uma coisa do tipo A mais 2 vezes B mais 1, não sei. Por exemplo, isso daqui vai ser AB mais A mais 2B mais 2. Às vezes você pode estar com um número dessa forma e você precisa achar uma fatoração dele para resolver o problema. Daí você vai por testes.
você analisa, aqui tem um A vezes B, o que eu posso botar aqui? E aqui o que eu posso botar aqui, além do A e do B para fechar? Daí, o A está multiplicado por 1 além do B, então eu boto mais 1. O B está multiplicado por 2, então eu boto aqui mais 2. Ou ainda você pode pegar essa expressão AB mais A mais 2B mais 2 e separar. O A você bota em evidência, fica A vezes B mais 1. E o que sobra, você bota o 2 em evidência. Porque aqui tem 2 e aqui tem 2, fica 2 vezes B mais 1. E daí você consegue achar que isso daqui é A mais 2 vezes B mais 1 também. É outra possibilidade. Para terminar, aqui vão mais 3 produtos notáveis muito importantes. O primeiro é A elevado a N menos B elevado a N, pode ser escrito dessa forma aqui, A menos B vezes AN menos 1 mais AN menos 2B, daí aqui o A vai diminuindo e o expoente do B vai crescendo. Então aqui, por exemplo, ficaria AN menos 3B ao quadrado, e assim por diante, até chegar em A vezes BAN menos 2, mais, aqui é BAN menos 1. Isso, aqui é BAN menos 1. Aqui, a segunda, AN mais BAN é igual a A mais B vezes AN menos 1, mesma coisa, aqui vai diminuindo e aqui vai aumentando. Aqui é BAN menos 1 também. Só que uma observação é que isso só vale para N ímpar. Por quê? Porque aqui é alternado. Aqui é mais, menos, mais, menos, mais, menos. E tem que ser de tal forma que aqui fique menos. Isso só dá certo se o B for ímpar. Então, por exemplo, A ao quadrado mais B ao quadrado não tem um jeito mais bonitinho de faturar que nem assim. Não tem como. O A mais B não divide isso daqui. E o binômio de Newton é A mais B elevado a N é o somatório de igual a 0 a N dos números dessa forma. N escolhe I, onde esse número é o binomial, vezes a N menos I, vezes B a I. Abrindo somatório, só para dizer o que significa, fica N escolhe 0 a N, mais N escolhe 1 a N menos 1B, mais N escolhe 2 a N menos 2B ao quadrado, assim por diante, até N escolhe N menos 1 a B a N menos 1, mais N escolhe N B a N. Também tem uns outros produtos notáveis importantes, mas eu posso até colocar em algum lugar a lista, porque tem vários. Se eu não me engano, por exemplo, tem um assim, A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo menos 3ABC igual, se eu não me engano, é A mais B mais C vezes A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos AB menos AC menos BC. É estranho, é bem estranho, mas é interessante. Eu deixo como exercício vocês conferirem se é isso mesmo ou se tem algum erro. Qualquer coisa, se tiver um erro, comentem nos comentários, eu vou procurar a versão certa. Tem uma outra bem famosa, que é a fatoração de Sophie-Germain, que é a fatoração de A à quarta mais 4B à quarta. Para terminar essa aula, eu vou mostrar como é que eu obtenho uma fatoração disso daqui. Bom, A à quarta mais 4B à quarta. A gente vai usar fortemente a técnica de completar quadrados, para ficar uma coisa dessa forma. Completar quadrados é somar um termo para aparecer um quadrado. Bom, por que a gente vai fazer isso? Vamos ver. A à quarta é A ao quadrado, né? E 4B à quarta é 2B ao quadrado. Então vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar escrever isso como A à quarta mais 4B à quarta. Quanto é que falta para completar? Quanto é que seria A ao quadrado mais 2B ao quadrado? É o quadrado do primeiro, tá aqui, mais o quadrado do segundo, tá aqui, mais 2 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, que é 2
Não, opa, duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2a ao quadrado vezes 2b ao quadrado, que é 4a ao quadrado b ao quadrado. Então é isso que falta. Então eu vou somar aqui. 4a ao quadrado b ao quadrado. É isso? Não. A gente falta subtrair o que a gente acabou de somar. Certo? E agora a gente escreve isso como sendo a ao quadrado mais 2b ao quadrado menos 4a ao quadrado b ao quadrado. Mas olha que sorte, isso daqui também é um quadrado. Porque isso daqui é 2 vezes a vezes b ao quadrado. Então isso daqui é 1 quadrado menos 1 quadrado. Então vamos voltar aqui. A gente já usou esse, agora a gente vai usar esse. 1 quadrado menos outro quadrado. A mais b vezes a menos b. Então, isso daqui fica quanto? Isso daqui fica a ao quadrado mais 2b ao quadrado menos 2ab vezes a ao quadrado mais 2b ao quadrado mais 2ab. Certo? Então, isso daqui é uma fatoração desse daqui. Legal, não? E a gente já aproveitou e usou a técnica de completar quadrados. Aqui, ó, é soma de dois quadrados? Não. Mas uma coisa muito perto dele é. Então eu somo isso, depois eu subtraio. E olha que sorte. Diferença de dois quadrados. Eu ainda vou usar essa técnica de completar quadrados numa próxima aula para descobrir como achar soluções de uma equação de segundo grau. Bom, por hoje é isso. Até mais.